Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Instituto Naradeva Shala. Esse é um quadro chamado Vijaya Talks. Eu sou o Eric Schultz, eu sou o host desse quadro. O que quer dizer o host? Eu coordeno esse quadro, eu que trago informações, eu que vou me comunicar com vocês, organizo aqui os eventos que vão estar acontecendo nesse quadro que faz parte do Instituto Naradeva Shala. O que eu fiz? Eu Depois de muito tempo pensando em como divulgar o estudo sobre essa planta chamada cannabis dentro daquilo que a gente chama hoje de Índia, onde envolve a parte religiosa, científica, medicinal, política, ancestral, de povos originários. Então, tudo isso eu fui colocando em xeque em como a gente iria trazer isso para vocês aqui nas redes de uma forma organizada e uma forma instrutiva. Então, eu já estou fazendo alguns vídeos, esse é um deles, que esse vai ser um react específico para com o vídeo do Dr. Robert Svoboda, que vocês podem assistir esse vídeo aqui embaixo. Aqui embaixo, nesse próprio vídeo, você tem acesso ao link original desse vídeo, ele está no nosso canal com legenda, e vocês vão estar vendo vários outros vídeos sobre a cannabis ligada à Índia, ligada a essa arte, essa cultura que vem de lá dessa região. Vocês também vão estar vendo no formato de react, no formato lendo artigos, no formato de vídeos construtivos, bate-papos, podcasts. Então, procure aqui nas nossas redes, sempre vai estar aparecendo o canal do Vijaya Talks, como vocês estão vendo aqui embaixo. Perfeito? Aqui já temos o Instagram do Vijaya Talks, aqui são os contatos do Naradeva e aqui está o Instagram do Vijaya Talks. Beleza, meu povo? Então hoje, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um react, vou estar vendo um vídeo junto com vocês e reagindo, conversando sobre ele, explicando dentro do possível. E esse vídeo original está aqui embaixo também com legenda, e é um vídeo do Dr. Robert Svoboda, que é o nosso professor, nosso querido amigo, que é um grande conhecedor também dessa planta, e a gente vai trazer alguns materiais sobre ele aqui também. Então, bora lá assistir, gente? Cannabis is a plant. Vamos voltar aqui. Namaste. I'm Dr. Robert, and today my subject on 5-ish minutes with Dr. Robert is cannabis. Cannabis is a plant that has been used by human beings for many thousands of years. It is mentioned in Ayurvedic texts where it is chiefly used for chronic digestive problems, and for which purpose it can be very effective. Então aqui ele já começa explicando para nós que o Ayurveda cita essa planta para usos principalmente de problemas digestivos. Vamos ver o que ele vai continuar agora para nós. Any substance, and for that matter, any action, can always have three possible effects on the body. It can be used as a food, as a medicine, or as a poison. Essa é a base do Ayurveda, para quem não conhece, essa é a base que vai explicar que toda substância no universo pode ser um alimento, pode ser um medicamento ou pode ser um veneno. Vai de acordo com determinadas situações que ele vai explicar. Most people don't use cannabis leaves as food, but theoretically, if you had nothing else to eat, you could probably stay alive on them for a while. Technically speaking, cannabis is not a poison per se. It is not so virulent that it will kill you. And it can, if properly used, be a good medicine. If it is not properly used, its effects will be more like a poison, but a slow poison, one that it very slowly and often imperceptibly dismantles parts of you that you really don't want dismantled. Eu queria parar aqui nesse momento e eu vou voltar até um pouquinho o vídeo daqui a alguns segundos para vocês ouvirem novamente essa explicação dele em relação ao uso da cannabis ser positivo ou negativo, tudo vai depender de momento, local e circunstância, obviamente. E ele está colocando que a grande questão dessa planta em si, que o uso dela quando ela está negativa, porque veja, não todas as plantas, todas as substâncias, pode ter pessoas que não conseguem lidar com aquela substância. Isso acho que todo mundo concorda comigo. Existem algumas pessoas que a cannabis realmente não funciona bem.
A grande questão é como ele explica que, mesmo para as pessoas que não funcionam bem, a pessoa não tem uma percepção logo de cara e ela vai gerando algo negativo muito lentamente, perfeito, fazendo com que a sua mente meio que se desmonte. É muito interessante esse conceito, porque vem do conceito tântrico, védico, muito interessante do compartimento que a nossa mente pode ter através de traumas, através de uma série de coisas na vida, e que algumas substâncias usadas de forma errada ou não a própria para você individualmente, lembre que para nós no Ayurveda tudo é individual, e eu não estou aqui para colocar se a planta é boa ou ruim, não é assim que a gente enxerga no Ayurveda, a gente enxerga que precisa existir uma simbiose com quem vai utilizar aquela substância. E a partir daí, qualquer substância pode fazer mal para qualquer pessoa. Então, não é a planta cannabis que faz mal, e sim a interação dela com outras pessoas, como assim o gengibre, como a cúrcuma e como outras plantas, tem pessoas também vão ser aversas. Então, ele está explicando essa questão nesse momento. Vou voltar um segundo. Vamos lá? That it very slowly and often imperceptibly dismantles parts of you Tá that vendo? you really don't want dismantled. Ouça agora, ó. My colleague, Dr. Claudia Welch, likes to describe the effects of consuming too much cannabis as creating dirty yin. And dirty yin is sort of it's a syndrome where instead of maintaining yourself and your environment, not in a ruthlessly and relentlessly clean and neat and tidy way, but in a way that facilitates the free flow of chi, of prana. And what happens with dirty yin is that because so much of the prana is being employed to explore different perspectives on reality, there is very commonly an inadequate amount of attention that is being paid to keep all of the energy in the environment circulating properly, and then dust and dirt and energy that is kind of dirty accumulates first in the periphery and then in the individual as a whole. É muito interessante aqui nesse ponto, eu vou até voltar aqui para a imagem principal para estar falando com vocês. É muito interessante nesse ponto, porque o Robert ele começa nesse pedaço, o vídeo é dividido em 4 partes. Nesse pedacinho ele começa falando que a primeira coisa é a questão da quantidade. Claro que isso é totalmente individual e a gente sabe dentro do Ayurveda, isso é bem claro para nós. Segundo ponto que ele coloca é uma visão que a doutora Cláudia Welch também tem, ele até cita o nome dela, a doutora Cláudia Welch é uma das alunas mais antigas do Dr. Robert Svoboda. E ela usa até um conceito da medicina chinesa também, o yin sujo, o yin, né, né, ela vai explicando toda essa questão ali, como vocês acabaram de ver. Mas o interessante é que, como ele fala em prana, imagine o seguinte: a cannabis, por mais que ela seja tecnicamente eficaz para uma série de questões, independente se ela é culturalmente vista de uma forma, que aqui a gente conversa muito sobre isso, etc. A cannabis, assim como qualquer planta, ela tem as suas funções. Então a gente enxerga dentro do Ayurveda funções para ela. Essa função que ele explica ali, que parece que ele brinca com a sujeira, onde passa o prana, é porque a cannabis ela aumenta uma guna no nosso corpo chamada de ruksha. Ruksha é a secura. A secura, junto com o calor que ela também acaba promovendo no corpo, ela vai promover o que a gente vai chamar, né, da dificuldade em ter movimentos de prana no nosso organismo. Então ele não vai ter movimentos, ele vai ter sacodes, ele vai ter, não necessariamente um movimento fluídico, como que é o adequado para prana no nosso organismo, perfeito? Então é muito importante deixar isso bem claro. Então vamos continuar vendo o vídeo aqui que é muito legal e tem muita coisa boa para a gente ver. So, Continuando, olha lá. intoxicants like cannabis are meant to be used for specific purposes, and those purposes are to assist one to see things from different perspectives, but then to integrate those new perspectives in a meaningful way in one's own life. It is certainly true that
O que ele acabou de falar, eu não vou abrir a tela grande porque é rápido. O que ele acabou de falar é a responsabilidade em você utilizar uma planta que, de certa forma, para algumas pessoas ela pode ser intoxicante e ela usada de forma errada, ela pode ter algumas questões. Por isso que existe até um preparo de como plantar, de como fazer isso, do que usar, não pode usar macho, não é aquilo, e tudo mais. Então isso, para quem não conhece ou para quem já é do meio canábico, quando dentro do Ayurveda, do Yoga, ou de qualquer outro texto, a gente está lidando com o que eles chamam de forma negativa da planta, não é que a planta é ruim. Toda planta, toda substância da natureza vai encontrar alguma parte dela ou alguma forma dela que ela não é muito interessante para a saúde como um todo. E a gente precisa alertar, porque nós sabemos que a cannabis tem algumas questões em relação a isso, principalmente tipos, formas, etc. E ele fala que o ideal é você gradualmente se acostumando com ela e se adaptando, obviamente, caso você precise estar utilizando. Agora ele vai falar um pouquinho da questão do senhor Shiva. Eu vou até voltar um pouquinho, que eu sei que isso é de interesse de muita gente. Bora lá. It is certainly true that cannabis is sacred to Lord Shiva, who enjoys consuming it all day long. But the operative principle here is that is Lord Shiva, who lives in the cremation grounds, who is in charge of terminating people's lives, and who is often represented as a Shiva Linga. That means he is not affected by things. Ok? No matter what intoxicant he takes in, no matter what poison, because the strongest intoxicants are, in fact, poisons, no matter what he takes in, he never allows it to disturb his awareness. He always keeps it as his throat. That's why he's called Nilakanta. Nilakanta. It's kept at the throat. It does not disturb the rest of him. Então, um conceito religioso do Ayurveda não, desculpa, um conceito religioso que tem na Índia em relação a cannabis e ao Senhor Shiva, também entra nessa questão óbvia que estamos falando de um exemplo máximo dentro de uma religião, de uma seita, de uma filosofia, de um credo religioso, como você prefira chamar ou como você se identifica. E dentro daquilo ali, o exemplo maior, que seria o Senhor Shiva, ele é colocado como um exemplo de algo que nada o afeta. Então, temos que tomar muito cuidado também com alguns exemplos do famoso: o Senhor Shiva faz, eu também faço, né? O Senhor Ganesha faz, eu também faço. Então, não é assim que funciona as divindades dentro da cultura hindu. Isso são outras visões que foram entrando na Índia e foram de forma moderna, que não são baseadas no sistema védico, muito menos no sistema tântrico, que são o que mais ou menos domina, na sua grande maioria, a Índia, tendo vários outros segmentos. Mas o que acontece é que acaba gerando uma confusão na mente das pessoas, porque isso não existe dentro do nosso conceito. Então ele ali é como um exemplo, ele é um professor que ele vai dar o exemplo. E ele, todo momento, ele está falando, quando ele ingere a cannabis, ou quando ele, que a gente chama de ganja, ou quando ele ingere outras substâncias, é sempre colocado do porquê que ele está fazendo aquilo. Não é, a gente não vai ficar saindo imitando é, o que está escrito na escritura. Continuando, então, para terminar a última etapa do vídeo. Vimalananda was very emphatic about the fact that one should Vimalananda é o mestre Dr. Robert Svoboda, para quem não sabe, tá bom? if at all possible, have a teacher, a guide, Preste a atenção. guru, when one is getting into the world of intoxicants. And at the Olha aí. very least, all intoxicants, and especially cannabis, should be employed as sacraments. They should be offered to the Supreme Reality, offered to a particular incarnation of the Supreme Reality, like Shiva, for example, or particularly in some of his more violent forms like Bhairava, or in the case of the goddesses, in the case of some of their forms like Kali and Chinnamasta and so on, forms that are already who are going to channel that energy in a spiritual direction. Without doing that, very likely you are going to be, even if you think you are moving in a spiritual direction, most likely you're just going to be reinforcing certain of your patterns that really don't need to be reinforced. Então aqui ele coloca a importância de como usar tradicionalmente, como ele aprendeu, como eu aprendi também, que a melhor forma, tradicionalmente, dentro principalmente das tradições tântricas, de usar cannabis é dentro de cerimônias, como a gente chama sacrifícios,
É sacrifício no sentido de você se dedicar a um rito ali durante horas, os homas, os cultos às deidades, etc, etc e tal. E ele coloca, se você não tiver focado nesse uso diretamente ligado a uma deidade, como é nas tradições que usam a cannabis na Índia, você está fadado, provavelmente, a aumentar o que é chamado dos seus próprios padrões mentais, fazendo com que você vai se reforçar os seus autoproblemas, as suas autorrealizações negativas ou positivas, vira uma grande bagunça, porque a cannabis tem aquele formato de você, ela usado de forma, muita quantidade, isso é individual, ela pode fazer essa repartição mental. É muito interessante esse estudo, a forma que é visto, e lembre, a gente não está aqui falando negativamente, a gente está analisando de forma educacional como funciona a planta para que a gente possa desenvolver esse trabalho melhor. So, cannabis is like so many other intoxicants and like many poisons, is something that, if used in the right amount at the Olá. right moment with the right intention, can have a marvelous and wonderful effect. And used improperly, it can definitely make your life deteriorate significantly. Beleza? This is Dr. Robert wishing everyone Bam Bam Bole. Esse mantra que ele faz no final, para quem nunca ouviu falar, é um mantra cantado para o Senhor Shiva, ou principalmente os que usam a cannabis como adoração ao Senhor Shiva. E o vídeo ele deixa bem claro, dividido em 4 partes. E nessa parte final ele explica como na parte tântrica a gente usa a cannabis de forma muito coerente, de forma muito pé no chão e com muito bom senso. A nossa ideia aqui desse canal é trazer um pouco de reflexão. Nada daqui simplesmente a gente vai ver somente vídeos que todos vão concordar, mas eu creio que vocês entendam que a gente precisa estudar, precisa olhar todos os pontos de vistas, precisamos estudar, precisamos analisar que muito do que chamamos de tradição, ela já passa por um colonialismo, ela já passa por uma modificação, e precisamos a todo momento estar estudando, analisando e vendo como melhorar isso da melhor forma possível. Sou Eric Schultz, agradeço a presença de cada um de vocês nesse vídeo, espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo, siga nós aqui no nosso canal, deixe um joinha e qualquer dúvida estamos por aí para vocês, tá bom? Um grande abraço, Om Namah Shivaya. Bam Bam Bolê!